Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é a greve do magistério, que está começando nesta segunda-feira. Nós temos aqui várias manifestações. O Rafael dos Santos, pelo Twitter, ele diz assim, ó: as diárias dos servidores são de R$100 para comer e dormir quando se está viajando, e a diária está há 8 anos sem aumento. É justo isso? Bom, para comer e dormir por R$100, o cidadão vai ter que escolher, vai comer ou vai dormir, né? De todos os servidores da base é R$100. É, porque, e aí se inclui aqui todos os servidores do Executivo. Se inclui a hospedagem também, não. A diária da hospedagem? Policial e bombeiro que vem do oeste ou da serra, para Operação Veraneio, ganha R$100. Vai pagar uma diária de hotel com R$100? Pergunta pro governo. E comer 3 vezes. Pois é. É um negócio meio esquisito, né? Não tem como, não fecha, vai ter que escolher, vai comer ou vai dormir, né? Aqui o seguinte, a Josiane pelo Twitter: essa diferença vai ser paga para uma minoria. Grande parte dos professores que têm graduação não vão receber nada de retroativo. É verdade. Vou repetir, eu acho que o retroativo diz respeito à questão da lei. A lei fala em piso. Os demais professores, a descompressão da tabela não está prevista em lei. Então eles vão receber à medida em que for sendo implementado esse item. Eu quero mais uma vez dizer, a lei é do piso, está escrito na ementa, regulamenta as disposições transitórias para instituir o piso salarial do professor. Se imaginou que com o texto que foi feito aqui, se teria uma lei de reajuste salarial global? Não é verdade, até porque os impactos são grandes. Eu quero reiterar, do ano passado para cá, a folha de pagamento da educação cresceu mais de 45%, vai crescer mais de 60%. Se nós tivéssemos dado esse aumento igualmente para todos, com certeza nós não estaríamos nesse debate. O problema é que, por conta da lei do piso, nós tivemos que dar 138 para um grupo de professores. Assim. E aí desarranjou. Agora, muito obrigado. Agora, 138, é óbvio, isso eu digo desde o começo, deputado, é só ler a lei. Essa que é o ponto problema importante. gerado com a compressão da tabela. A lei, ela faz isso. Se eu tivesse podido dar os 60% para todo mundo desde o ano passado, eu tenho certeza absoluta que nós não estaríamos nessa discussão. Agora, a lei, deputado, eu acho que ela tem que ser melhorada, ela não deve ser abandonada. E se o governo não tivesse deixado os salários aviltados da forma que estão, nós não estaríamos aqui. Claudete, eu não posso falar pelo passado, eu tenho que falar por aquilo que eu estou fazendo aqui, e é importante que a gente possa olhar para frente e solucionar as questões daqui para frente. É importante também colocar, nenhum professor de Santa Catarina com jornada de 40 horas recebe R$ 1.450. Ele recebe mais de R$ 2.000. Ainda precisa ser melhor, sim, mas não é verdade que existam professores recebendo com 40 horas R$ 1.450. Então é outro ponto importante. Gente, o grupo de estudos nós colocamos 120 dias prorrogável por mais 60. Ao final dos 120 dias, onde estava sendo feita uma discussão ampla a respeito da carreira do magistério, ela precisa ser reorganizada, por isso que a proposta vem nessa linha, aliás, numa estrutura de carreira, Claudete, que foi inclusive proposta pelo próprio Cinti durante as conversas que nós tivemos do grupo de estudos, de 6 níveis com 10 referências. Nós criamos, deputado, 3 referências a mais para profissionais que lá da graduação para cima já estavam em final de carreira, na referência final de carreira, e não podiam mais progredir. A partir dessa nova carreira, esses profissionais passam a poder progredir novamente. E é por isso que a negociação também se impõe, é importante que a gente faça, porque nós temos que discutir, por exemplo, o que acontece com esse profissional que já tinha chegado na referência final e está, digamos, há 6 anos sem poder progredir. Ele progride imediatamente? Qual é o critério que a gente vai utilizar? Ele vai progredir 2 referências? De que maneira a gente vai trabalhar isso? Tem muita coisa para negociar nesse processo e é por isso que o governo lamentou quando o Cinti, e aqui eu quero dizer, um grupo de 2.500 pessoas, tomou uma decisão dividida, Claudete, você sabe que a decisão lá foi dividida em nome de 40 mil pessoas, em nome de 40 mil servidores. E aqui, Renato, os índices de adesão de hoje, 1.100 professores aderiram à greve hoje, no primeiro dia, que normalmente é o dia que começa com pico. Nós tivemos aqui uma escola totalmente parada no estado de Santa Catarina em 1112. Lamentavelmente, é por isso que o governo, ele entende que a negociação deve continuar com o encerramento da greve, é porque essa é uma greve de baixa adesão, que está prejudicando nesse momento menos de 3% dos alunos, mas prejudica 17 mil alunos em relação a 640 mil. É baixo esse número de alunos atingido? Mas são 17 mil alunos que vão ter algum problema para completar o seu ano letivo.
com perdas desnecessárias nesse momento. Por isso que o governo chama, tá, para que nós possamos encerrar a paralisação, retomemos as conversas. O governo já se comprometeu, deputado, a realizar o concurso no segundo semestre. Já está comprometido, nós estamos levantando as vagas lá na Secretaria da Educação. Quanto mais tempo durar a greve, mais prejuízo terá, inclusive, para esse próprio processo de elaboração. Porque, nesse momento, a Secretaria da Educação está voltada para a administração e para a gestão, para diminuir o máximo possível os prejuízos para os alunos nesse processo. Nós estávamos discutindo a questão da lei do ACT, nós temos que organizar essas questões da carreira, que está reorganizada. Nós precisamos continuar o debate em nível nacional, é um problema nacional, não é só de Santa Catarina, para trazer mais recursos para a educação. Quero lembrar o que eu tenho falado há muito tempo. Dos 5% do PIB, 80% é investido na educação básica por estados e municípios. 20% pela União, que responde por mais de 60% dos impostos do país, da arrecadação dos impostos do país. Está se discutindo de levar no Plano Nacional de Educação o investimento do PIB em educação para 10%. Parece que o governo vai acordar em 7 ou 7,5%. Que essa diferença de 2,5% a mais venha do governo federal principalmente e possa inclusive auxiliar os estados e municípios a aplicar a lei do piso de maneira mais igualitária para os profissionais. Então, não é uma discussão só de Santa Catarina. Por isso é que a gente entende que a greve nesse momento ela é extemporânea. Há muito o que fazer aqui, inclusive para poder preservar a lei do piso. Bom, para poder preservar vamos fazer o seguinte, secretário, eu tenho várias perguntas por aqui, várias manifestações. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Só esse intervalo, então, qual é o contraponto do senhor, do deputado? Acha que é vítima de perseguição, que não tem espaço, não tem nada a ver com o professor Eduardo, ele gosta de microfone. Tá, o seguinte, então... Eu estava ouvindo atentamente, acho importante a intervenção do secretário, mas da próxima vez eu poderia ficar em casa acompanhando pela TV. Não, fica à vontade, fica à vontade. Assim, uma outra questão do problema da lei. Um terço de hora de atividade que a lei federal define não está sendo cumprido nesse aspecto, né? Infelizmente é outro equívoco, deputado. O Estado de Santa Catarina cumpre. Eu posso fazer as contas aqui? Sim. Mas o Estado cumpre tudo. Mas é fato. É por isso que eu não entendo porque estamos em greve. Não entendo português, talvez assim, ó. E aí entra nessa questão. A primeira vítima de uma guerra diz que é a verdade. E de uma greve parece ser o português, né? Porque nós estamos falando de uma compressão geral do salário. Mas o verbo que o secretário tem usado é apenas nós estamos fazendo a descompressão. Mas ele está fazendo uma pequena descompressão dentro de uma grande compressão, talvez seja isso, né? Para a gente tentar recuperar o português, né? Assim. Né? Espaço democrático de decisão e índice de adesão. Olha, uma categoria que foi arrochada depois da greve passada. E eu tenho irmã, professora. Aquela semana antes de Natal e Ano Novo, foram para o colégio. Ficar sentadinhas na cadeira, não tinha mais aluno, porque foi encerrado o semestre em dezembro. Mas as professoras e os professores tiveram que ir para a escola em dezembro, entre Natal e Ano Novo, e em janeiro, para pagar pela greve. Né? Então, eu começo a explicar a dificuldade, a angústia da categoria e mais uma greve. Uma greve que, infelizmente, parece que houve discordância entre a base, a massa de professores e a direção do sindicato. Né? Então, tem mais esse elemento que torna essa greve mais difícil do que a outra. Aí eu discordo. Governo estadual, governo federal. Plenamente de acordo. Agora, assim, ó, o Fundeb cresceu 22%. Né? Da onde? Seja da onde seja. Não é verdade. Esse que eu quero lhe dizer. O que agora, cresceu 22% foi o valor do custo, do menor valor de custo aluno no Brasil, do ensino fundamental, das séries iniciais do ano. Agora, assim, ó, o Estado, União, etc. Concordo com essa questão. Os recursos estão sendo arrecadados pela União, isso faz 20 anos, e eu não vou gastar tempo, gostaria muito, mas não tenho tempo para isso. Agora, assim, ó, o fato que a gente chega à conclusão, Renato, está se esperneando para botar a lei do piso no descrédito e voltar ao que nós tínhamos anteriormente. Né? Esse é o fato lamentável. Né? E aí, assim, ó, nesse sentido, é que é uma pena que a greve não tenha força para recuperar e para fazer esse debate maior na sociedade e em todo o Brasil. Né? Então, essa é a pena. Né? Porque, de boa vontade, todo mundo que é candidato expressa.
né? Todos os governos e todos os candidatos, todos os partidos prestam boa vontade e amor absoluto à educação. Na hora de estabelecer o que é prioridade, infelizmente não acontece. Bom, e não quero salvar ninguém, não quero criticar apenas o governo estadual, aqui mas que não todos. Nós temos várias manifestações por aqui, a gente vai para o intervalo e em instantes as perguntas, as opiniões de vocês pelo Twitter, aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Intervalo e até já.